de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Bom dia a todos, presentes aqui nesse grande evento. Já estamos chegando na reta final, já temos notícia que está sendo um sucesso. E já dá para perceber pelas participações, o primeiro não tem. E como diz a música, o lugar tem um bom professor, e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nesse espaço uma grande amiga, Luzia Aparecida de Souza, em Mato Grosso do Sul, e a especialista na história oral, mas não é história oral em qualquer área, na educação matemática, e acho que o currículo dela muito rico, mas o currículo que ela sempre coloca é de ser mãe de Francisco, então isso é uma coisa muito grata de ter a Luzia aqui. E a Luzia hoje vai falar um pouco dessas possibilidades das narrativas autobiográficas, né, na formação de professores que ensinam matemática. Então, Luzia, é uma grande satisfação e acho que a pandemia nos proporciona também essa alegria de, mesmo estar longe, mas estar perto, um ao lado do outro. Eu estou em Barra do Bugre, Luzia tem Campo Grande, a gente tem a grata satisfação de estarmos juntos aqui nesse espaço e a satisfação imensa de estar discutindo essa temática tão importante para quem ensina matemática. Não sei se a Luzia já sabe, esse evento já está passando de 2.000 inscritos, e acho que uma coisa interessante, Luzia, é que desses participantes, uns 70% são professores da escola básica, então eu acho que isso é uma coisa atípica, né, nos eventos presenciais. Então isso nos dá uma satisfação de atingir esse público muito especial, que eu acho que é o professor da escola básica. E as discussões nos fóruns têm sido muito fortes, e eu acredito que nesse aqui não vai ser diferente. Então, eu vou dispensar a apresentação curricular e vou deixar à vontade você falar um pouco de você, e depois vamos entrar diretamente nessa temática que estão várias pessoas ansiosas para te ouvir, para trocar as ideias, e aí nós temos um tempo aí de 1 hora e 15, entre a sua fala e as conversas, que a gente vai estar controlando aqui. Eu estarei aqui do lado, te dando suporte e olhando o chat, te passando as perguntas, questionamentos. Você fica à vontade, Luzia, está com você a bola. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela possibilidade de estarmos aqui juntos, ainda que à distância. Vocês me escutam bem? Tá bom. Ótimo. Como a Dailton disse, bom, eu vou copiar um pouco uma amiga minha, a Ana Paula Cursina, iniciando dizendo: eu sou Luzia, eu sou mãe, né, do Francisco, como a Dailton já colocou, e também de um anjinho que não chegou a nascer, mas cuja breve existência dentro de mim marca a minha existência até os dias de hoje. Eu sou professora de matemática, trabalho no Instituto de Matemática aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, desde 2009, e atuo como docente também no programa de pós-graduação em Educação Matemática, nos cursos de mestrado e doutorado aqui da instituição. Eu sou membro do grupo de História Oral e Educação Matemática, e junto com o Tiago Pedro Pinto e a Carla Regina Mariano, nós coordenamos o EMEP, que
que é um grupo aqui local de História da Educação Matemática em Pesquisa. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre algumas possibilidades de autobiografias, né, das narrativas autobiográficas para a formação continuada de professores de matemática, que me foi um tema sugerido pelo professor Márcio Urel, a quem eu agradeço imensamente a lembrança, o convite. E aí eu vou tentar articular um pouco das coisas que tenho pensado em relação a essa temática, né? O meu trabalho, basicamente, tem sido com história da educação matemática, história da formação de professores de matemática, mais voltado para as narrativas a partir da história oral. Então, vamos lá. Eu quero iniciar essa apresentação com esse som. Eu gosto de pensar a ideia de epígrafe, né, de um texto, de uma apresentação, como algo que dá o tom para esse texto, né, as coisas que vão ser ali discutidas. E, para mim, essa sonoridade serve agora como uma epígrafe para as discussões que eu quero colocar para todos nós, né? É uma sonoridade que acaba ficando de fora das produções científicas, muitas vezes das nossas salas de aula, mas que integra os elementos que têm potência de nos afetar, né? Existe um historiador chamado Albuquerque Muniz, e o professor Albuquerque tem trabalhado nessa direção, de que a gente tem que começar a pensar o conhecimento não como algo explicativo, mas como algo que corte, que provoque afetos efetivamente, né? E aí eu trouxe o Ailton Krenak, então, para começar essa discussão, lembrando da existência de modos outros de ler o mundo, de estar no mundo, de produzir o mundo. Então, o Ailton e o povo Krenak revelaram recentemente o leito de um rio, e o Ailton provoca em algumas de suas falas, né, dizendo que se um dia os brancos puderem, sem serem convocados, parar o que estão fazendo para velar a morte de um rio, uma montanha ou uma floresta, então eles saberão exatamente a noção, a ideia, né, do que é o luto. E isso sinaliza para a gente a existência de modos de vida muito diferentes dos modos que temos implementado, né? E é importante essa sinalização para que a gente comece a falar da noção de decolonialidade, né? De que o fato de nós não considerarmos isso, né? Essa existência de modos outros tão radicalmente diferentes do que o nosso modo de ver o mundo, de estar no mundo, sinaliza para a gente o quanto a gente tem silenciado outros modos de existência, né? O quanto a gente tem, em nome de uma normalização, que é transformar alguma coisa no que é normal, no que é padrão, em nome disso, o quanto a gente tem tido ações que são excludentes, né? Que silenciam outros modos de estar no mundo, outros modos de pensar, de sentir. E aí eu trouxe um desenho de Suzano Corrêa, um artista brasileiro, que me admiro muito, né? É a representação do que ele indica ser o homem segurando o peso de um silêncio. Mas de onde vem essa noção de decolonialidade, né? Antes de falar dela, é preciso que a gente entenda que se aconteceu no Brasil e em tantos outros países um movimento de dominação geográfica, de ocupação de territórios, de riquezas, né, de alteração de rotina, prática diária, de escravização de pessoas, de julgamento e hierarquização de existências como pessoas civilizadas e pessoas selvagens. Se esse movimento todo é reconhecido por nós como colonização, e costuma ter nos livros de história a sinalização de um período no qual isso acabou, né? Há ainda uma ideia de colonialidade que sobrevive à colonização. E essa ideia de colonialidade, ela aborda práticas de domínio, de hierarquização de epistemologias, de modos de pensar e de sensibilizar nessa constituição de mundo, né? Há conhecimentos que valem mais do que outros conhecimentos.
Há corpos que são mais matáveis do que outros corpos. Há civilizações, povos que são mais, são vistos como mais empoderados do que outros. Então, toda essa rotina de classificação, de hierarquização de modos de pensar, de existir, ela vem do que tem sido chamado de colonialidade, que é esse processo mais profundo que sobreviveu à colonização, né, e que continua operando nos nossos modos de ensinar, de fazer pesquisa. O Miolo, que é o Walter Miolo, um dos autores que trabalham com a noção de decolonialidade, ele afirma que essa colonialidade seria o lado mais oculto, escuro da modernidade, né, que se expressa por discursos de salvação, de desenvolvimento, progresso, que escondem uma lógica cruel que rege a sociedade, que hierarquiza as pessoas com critérios como os critérios de raça, gênero, classe social, por exemplo. E por que então é preciso, é urgente que a gente comece a pensar as nossas ações na direção da decolonialidade, né? Eu trouxe duas esculturas de uma artista chamada Lene, e essas esculturas, acho que elas sinalizam bem, para mim, o perigo da colonialidade, né? O sintoma mais forte dela, que é claro que a Lene não produz essas esculturas pensando unicamente na possibilidade do completamento, mas cada um de nós que observou agora essas esculturas, talvez, arrisco dizer, pensemos essa estrutura para o completamento, né? Tentando preencher os espaços vazios. E, tristemente, eu ousaria dizer que todos nós tendemos a preencher do mesmo jeito, a completar do mesmo jeito. Esse é um sintoma forte da colonialidade, né? Que a gente esteja produzindo modos padrão, modos normalizados, modos comuns de ver as coisas, de pensar as coisas. E aí é preciso fugir disso e tentar pensar se há efetivamente a possibilidade de pensar diferente do que pensamos, de sentir diferente do que sentimos, né? Se há algum modo de fugir dessa estrutura colonial e tentar pensar a produção de conhecimento para a geração de diferenças, de multiplicidade, e não mais para o reforço de algumas identidades, que é o que vem acontecendo dentro desse processo, né? É claro que esse não é um exercício simples, né? Não é um exercício fácil, porque fomos formados, somos cotidianamente, né, inseridos dentro de uma sociedade que se estrutura dentro da perspectiva da colonialidade. Nós trabalhamos em instituições que são símbolo dos motores dessa colonialidade. As escolas, as universidades, são estruturas coloniais, né? E a gente atua dentro dessas estruturas. Então, é difícil esse processo, ele requer uma vigilância de nós mesmos o tempo todo e o reconhecimento de que a gente vai escorregar, de que às vezes pensamos estar produzindo outras vozes, espaços, diferenças, e muitas vezes acabamos silenciando um certo grupo, uma certa comunidade, né? O que os autores da decolonialidade têm sinalizado como importante, como fundamental, é que a gente tente praticar o que é chamado de desobediência epistêmica, né? Em termos de conhecimento. Como é que eu posso ser desobediente em termos de produção de conhecimento? De criar fissuras, de modo a desnaturalizar formas de pensar e agir próprias de um pesquisador e de uma área, como educação matemática, por exemplo, né? Como pensar novas estratégias discursivas, como produzir novas estéticas de dissertações e teses, que não seja a introdução, o capítulo de apresentação, de revisão de literatura, de apresentação de dados, de metodologia, de análise, de fundamentação teórica. Como fugir disso e usar, de repente, a estética para ferir, para cortar, para produzir afetos, ao mesmo tempo em que a gente discute produção de conhecimento. Como que a gente faz essa aproximação da educação com as artes, os desenhos, as performances, as pinturas, a música, a literatura?
como que a gente, ao fazer isso, cria potência de olhar e consegue interrogar o mundo de modos diferentes daqueles modos que temos interrogado até agora. Como que a gente pode fazer isso se a gente começar a considerar não só os autores em geral, homens brancos, héteros, europeus, mas começar a ler produções nacionais da América do Sul, da África do Sul, trazer para as nossas referências textos de mulheres negras, de trans, como a gente pode, que tipo de conhecimento a gente consegue produzir quando a gente traz a diferença para dentro do nosso trabalho, né? Traz a multiplicidade para dentro do nosso trabalho. E a Braidotti, a Rose Braidotti, uma pesquisadora que trabalha com pós-humanismo, ela vai sinalizar que essa transformação social, né, que a gente está passando, ela está estreitamente vinculada à necessidade da gente aprender a pensar de modo diferente, inclusive sobre nós mesmos. E é aí que está, a meu ver, a grande potência das autobiografias, né? Que a gente possa perceber nessa possibilidade de narrar a nós mesmos, de narrar as nossas práticas, de, na verdade, né, e aí eu vou chegar nisso daqui a pouquinho, produzir não a narração de algo que aconteceu, mas ao construir uma narrativa sobre o que seria esse eu, ou essas minhas experiências, construir narrativamente um sentido para este eu, para essas experiências. Construir, no momento mesmo em que se narra, um olhar para você, para as suas ações, para o modo que você tem engendrado as suas práticas como professor, como mãe, como pessoa no mundo, né? O Bolívar, ele traz a ideia da narração dizendo que essa é a verdadeira matéria de que é feita o ensino, né? Que a paisagem que vivemos como professores ou como pesquisadores, né, investigadores, dentro da qual a gente pode apreciar o sentido do trabalho dos professores. Então, não é só uma pretensão sobre o lado emocional, ele diz, ou estético da noção de relato, né? Uma compreensão intuitiva do ensino, uma proposta de conhecimento. A ideia é que o conhecimento dos professores se expressa em se expressa em seus próprios termos por narrações. E pode ser melhor compreendido desse modo. Então, o Antônio Bolívar, ele vai dizer, olha, é importante que a gente conheça outras linguagens, a linguagem acadêmica, neutra, terceira pessoa, singular. É importante que a gente saiba praticar, jogar com diferentes linguagens, mas é também importante que a gente volte para a escrita em primeira pessoa e que a gente reconheça que a narrativa, né, essa narrativa de si, ela tem a potência de nos colocar no mundo, nos construindo frente aos nossos interlocutores, frente às comunidades que a gente tem como interlocutores na pesquisa, na sala de aula, enfim. E isso está ligado ao que, em história oral, nós chamamos de histórias de vida, né? Basicamente, as narrativas, elas tratam de experiências, mas elas são elas próprias. Esse ato de se narrar, de contar, de falar de si, são experiências, né? Podem ser experiências, são vivências. O Jorge Larosse, ele faz uma diferenciação entre isso. Ele fala assim, olha, vivência é tudo que a gente vive, tudo que a gente, né, tudo que passa na vida, né? E experiência não é aquilo que passa, é aquilo que me passa, aquilo que me marca, que me arranha, que produz ranhuras, afetos, cortes, né? E a isso ele diz, olha, isso eu posso dizer que são experiências. E, de repente, a construção de autobiografias, né, essa produção narrativa de si, pode se abrir como a possibilidade de uma experiência formativa que tem sido muito mobilizada já nos cursos de formação inicial, quando levamos depoimentos de professores para dentro das salas de aula, discutimos com alunos licenciandos e compartilhamos experiências, histórias de vida, mas também para a formação continuada de professores, já que esses professores estão em sala de aula e podem contribuir fazendo com que as vozes das experiências que ali acontecem ressoem em outros diferentes ambientes, né?
nós somos múltiplos, né? Nós estamos sendo o tempo todo. Nós não somos uma única coisa, a gente não cristaliza a nossa existência em uma identidade, né? Nós somos professores, a gente é mãe, pai, amigo, filho, né, amiga, a gente é muitas coisas, mas profissionalmente também, nós somos professores formadores, porque ainda que não estejamos todos na universidade trabalhando a formação inicial de professores, estamos nas escolas, de repente, recebemos estagiários e, portanto, atuamos, sim, na formação de professores. Somos professor não só no sentido singular, mas professor como coletivo, quando discutimos e nos articulamos em conselhos de classe, em projetos. Somos professores pesquisadores, quando temos que pensar sobre a nossa dinâmica de sala de aula, em como lidar melhor com um aluno do tipo do fulano ou com o Beltrano, como que nessa sala funciona esse tipo de método e na outra não, que movimento essa outra sala exige de mim. Todo esse movimento é um movimento de pesquisa no sentido de que eu não aprendo com ele do mesmo modo como eu aprendo em sala de aula. A aprendizagem pela experiência da pesquisa, ela é diferente da aprendizagem na experiência do ensino, né? E essa ideia da experiência, né, para vocês entenderem um pouco o que é isso, né, que diferencia da vivência, o que é isso que me marca, me atravessa e, portanto, arranha a minha existência, o meu modo de me colocar no mundo, eu vou trazer um relato, né, curto, da pesquisadora Rosina Mart, que eu conheci, né, no início desse ano, enquanto eu fazia o pós-doutorado na África do Sul, e a Rosina ofereceu uma palestra na Universidade de Cape Town, onde eu estava trabalhando, e no meio da sua fala, a Rosina dizia, a Rosina tem vários livros, inclusive sobre as questões de literatura também, mas inclusive sobre essas questões raciais, né, da mulher na África do Sul, e aí ela tenta explicitar de onde vem isso que atravessa todos os trabalhos, todas as publicações que ela tem. E aí ela conta que quando ela tinha uns 12, 13 anos de idade, ela morava nesse bairro da foto, né, que claramente não era assim, e esse bairro chama District 6. E foi um dos bairros que, na época do apartheid, na África do Sul, foi indicado como sendo um bairro para brancos. Então, todas as famílias de negros, ou eu vou falar colored, porque eu acho que colored lá tem mais pessoas, mais grupos inclusos do que o pardo nosso, mas né, envolveria os pardos. Que os negros e os colored seriam retirados desse bairro, retirados das suas casas, sem ter para onde ir. E todo o bairro ele foi demolido. Todas as casas dessas pessoas foram demolidas para que ali fossem construídas outras casas para os brancos, inclusive uma universidade que seria universidade para os brancos. E isso foi feito. E a Rosina era uma das pessoas negras que morava nesse bairro. Então, ela conta exatamente do dia em que ela é expulsa de casa com a avó, a mãe, os irmãos, e ela lembra, de 12, 13 anos, que ela estava chorando muito naquele dia, né? Eles pegando os pertences que conseguiam levar, e ela chorando muito, e ela olha para a avó naquele momento e diz assim: eu gostaria tanto que eles me aceitassem, por que eles não me aceitam como eu sou? Né? E a avó, numa lucidez assim, impressionante, né, olha para a neta nesse momento e fala assim: se você acha que eles têm que te aceitar, se para você se sentir bem, você espera o aceite dos brancos sobre a sua existência no mundo, então você merece ser expulsa dessa casa, você merece ser discriminada. E o que essa avó queria dizer com isso, né? Se você dá esse poder, se você reconhece, legitima a ação desse grupo racial sobre o seu, a ponto de dizer: sim, você está na posição de legitimar o meu modo de existir nesse mundo, e eu gostaria muito que você me aceitasse a minha existência. Se você legitima esse lugar de fala para aquele grupo de brancos, então, num certo sentido, você participa da exclusão que se colocava.
né? Você alimenta essa exclusão porque você alimenta, você gerencia esse lugar de pessoa que pode excluir, que é o lugar do branco naquele momento do apartheid, né? E essa fala da avó é o que atravessa toda a produção como docente, como pesquisadora da usina na África do Sul, né? Esse é difícil olhar para a nossa vida, ou para de qualquer um, né? E dizer isso é uma experiência, isso não é. Acho que nem era esse o objetivo do Jorge La Roça, acho que era mais a ideia de uma abertura para experiências, né? Mas a usina traz isso e afirma isso como sendo uma experiência para ela, algo que arranhou tão profundamente que se coloca presente a cada ação que ela tem, a cada trabalho que ela desenvolve hoje em dia. Nós temos também uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie, não sei se vocês conhecem. Chimamanda trabalha com literatura, né, mas também muito fortemente dentro do movimento feminista. E uma das falas da Chimamanda, né, que depois se transforma num livro, é o perigo de uma única história. E ela afirma que uma pessoa ou uma comunidade, né, quando a gente afirma uma pessoa ou uma comunidade como uma coisa repetidamente, é isso que ela se tornará. A criação de estereótipo, ela mata existências porque ela reproduz, ela cria um modo de gerenciar o mundo a partir de uma visão daquela pessoa, daquele grupo, daquela comunidade, de um país, de um continente, né? E por isso é importante que tenhamos sempre muitas histórias, porque histórias importam, muitas histórias importam, né? Então, é fundamental que a gente tenha espaços para que vozes diferentes ressoem, né? Ecoem, para que nos deixem incomodados toda vez que a gente se colocar no movimento de tentar construir um estereótipo sobre alguém, sobre alguma coisa, né? A gente está passando por isso recentemente, né? Acho que todo mundo tem acompanhado uma narrativa perigosa que vem sendo tramada em relação à docência no Brasil, que é ser professor, e é uma narrativa perigosa porque ela vem sendo tão replicada, né, nas mídias, nos grupos de WhatsApp, que ela acaba construindo esse estereótipo. Ela acaba reduzindo o grupo de professores, que somos nós, a uma informação, a uma identidade, que nem necessariamente se coloca, né, como plausível. Então, é importante que a gente, a Suzano Corrêa, né, quando discute a sua produção artística, ele fala, é importante que a gente grite muito alto, com os nossos desenhos, com as performances, com os textos, as músicas, com as nossas aulas de matemática. É importante que a gente grite alto, na esperança de que a nossa voz ecoe, né? Mas e aí? Todos nós temos o que dizer, né? Nós somos professores, e a gente está ali, prepara a aula, dá aula para os nossos alunos, atende pais, atende alunos, orienta na pós-graduação, no caso, né? Transita, discute, se encontra em eventos. Mas quando eu parar para pensar, será que eu conseguiria produzir uma autobiografia da minha vida, né? A partir das minhas práticas? Será que eu teria o que dizer? E essa é uma questão comum que aparece, né, nesses anos em que eu tenho trabalhado com entrevistas. Quando eu procuro professores para conceder uma entrevista para alguma pesquisa, a primeira ideia que lhes ocorre é, mas por quê? Eu não tenho nada para te contar, fulano tem uma memória tão melhor que a minha, eu nem sei se eu vou lembrar direito das coisas, como se a gente não tivesse o que contar, né? E aí eu trouxe uma provocação, na verdade, do Ítalo Calvino, e aí eu vou ler para vocês. Ainda era confuso o estado das coisas no mundo, no tempo remoto em que essa história se passa. Podia até acontecer, então, que por acaso ou por instinto, tropeçasse num nome, numa certa patente de organização militar, num conjunto de tarefas a serem executadas, de regras estabelecidas, e, sobretudo, numa armadura vazia, pois sem ela, com os tempos que corriam, até um homem que existia corria o risco de desaparecer. Eu, que estou contando essa história, sou irmã Teodora, religiosa da Ordem de São Columban. Escrevo no convento, deduzindo coisas de velhos documentos, de conversas ouvidas no parlatório e de alguns raros testemunhos de gente que por lá andou. Nós, freiras, temos poucas ocasiões de conversar com soldados, e assim, o que eu não sei, trato de imaginar. Caso contrário, como faria? E nem
tudo da história está claro para mim. Vocês vão me desculpar, somos moços do interior, ainda que nobres, tendo vivido sempre em retiro, em castelos perdidos e depois em conventos, excetuando-se funções religiosas, tridos, novenas, trabalho de lavoura, debulha de cereais, vindimas, açoitamento de servos, incestos, incêndios, enforcamentos, invasões de exércitos, saques, estupros, pestilências, não vimos nada. O que pode saber do mundo uma pobre freira? Eu acho que essa provocação, né, do Ítalo Calvino, ela nos remete a pensar sobre as nossas próprias vivências, né? O quanto a gente vivencia tantas coisas e na hora de falar de si, parece que a gente tem essa sensação de que não tem nada a dizer, ou de que existe uma normalização do que é importante dizer, das pessoas que são importantes e, portanto, têm que ser ouvidas, e, de repente, eu não me vejo dentro desse quadro, né? E isso é mais uma prática colonial, né, em que a gente se inscreve, produzir na gente essa sensação de que a gente não tem nada a dizer, não, que as nossas vivências e práticas não colaborariam com nenhum outro modo de existência. E isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira, porque cada modo de existência, se conseguirmos fazer com que esses modos ecoem na ideia de autobiografias, no trânsito, nos congressos, nos eventos, dentro da própria escola, nós conseguimos mostrar, sinalizar multiplicidade, diferença. E com isso a gente torna muito mais difícil o trabalho daqueles que tentam produzir estereótipos e reduzir existências, excluir existências, silenciar modos de estar no mundo, né? Esse momento em que passamos da pandemia, que é um momento muito peculiar, né, para todos nós, em que estamos nos reinventando na relação com a nossa família, né, com os nossos filhos, com os nossos amigos que não podemos mais ver, com a impossibilidade de transitar em qualquer lugar a todo momento, com uma reinvenção da sala de aula, de como trabalhar com os meus alunos e comigo mesmo na preparação de aulas, tudo isso, né, por ser novo, uma situação nova, mostra para a gente o quanto de coisas que a gente já tinha normalizado, né, que a gente já tinha naturalizado, o quanto de coisas com as quais a gente trabalha diariamente, né? E aí, a gente fala assim, mas será que é possível? Será que eu tenho que falar, tudo bem, falar do ordinário, daquilo que é comum acontecer na sala de aula? Que importância tem esse ordinário, né? E aí eu trouxe um trecho aqui da minha tese de doutorado, na verdade, em que eu começo a analisar toda uma gama de entrevistas de professores que davam aula na época, num grupo escolar em Pederneiras, no estado de São Paulo, e os discursos dessas professoras em relação à noção de metodologias ativas de ensino, escola nova, e depois, inclusive, matemática moderna, né? Essas professoras, em nenhuma das alterações, das reformas educacionais pelas quais elas passaram, abriram mão da tabuada, por exemplo, que era desincentivada por várias teorias, por exemplo, ligadas à escola nova e que se voltavam contra qualquer exercício de repetição. Por conta dessa resistência local, em cada escola, de que cada professora falava assim, olha, tudo bem, mas ele vai praticar, esse aluno vai praticar a tabuada aqui comigo, porque isso aqui é muito importante, quem está dizendo o contrário não sabe do que está dizendo. E aí a gente começa a encontrar algumas publicações, como, por exemplo, o Programa de Matemática de 1934, ou manuais como o de Fontoura, de 1964, que foi editado desde 55, e que trazem de volta, criticam os exercícios de repetição, mas trazem a abertura de se trabalhar com as tabuadas, né? E aí a gente pode questionar se a estrutura desses textos forma a mente dos professores, nesse caso, professores primários, ou se esses documentos se estruturam a partir do reconhecimento da existência de um ponto do qual, culturalmente, os professores não abririam mão. Então, parece que essa recusa dos professores em aceitar abrir mão da tabuada fez com que alguns documentos, inclusive oficiais, como o programa de ensino, tivessem que se reestruturar
para admitir aquilo como possível, como viável, já que os professores, independente do documento, não abriam mão dessa prática. Então, isso mostra o poder dessas práticas locais, né? Essa microfísica mesmo do poder, quando a gente pensa nas instituições de ensino. E é claro que todas essas pressões que sofremos, não só agora da pandemia, que é uma pressão extra, né, dos pais, dos alunos, da escola, de encontrar alunos desaparecidos, porque estamos agora nesse momento, mas também dessa produção maior, né, dessa tentativa mais ampla de normalização que vem com a base, por exemplo, curricular nacional. A gente fala, olha, se isso é lei agora, como é que eu vou fazer para trabalhar outras coisas, para criar essas brechas que têm, inclusive, o poder de alterar documentos oficiais, como, por exemplo, essa resistência das professoras em relação à tabuada. E aí é importante que a gente lembre da criação de respiradores, né? De que quando estamos em sala de aula com os nossos alunos, muitas outras coisas acontecem e precisam acontecer, que não estão previstas em nenhum currículo, em nenhum referencial do Estado, do município, em nenhuma base. Né? O que é que acontece nesses respiradores? O que é que se produz de conhecimento na escola? Quais são os processos de subversão fundamentais à garantia dessa respiração, para que a gente não seja sufocado por tantas pressões que a gente vem sofrendo? Esse, por exemplo, seria um lugar que atravessaria uma narrativa de mim, nesse momento, né? Se eu pensasse numa autobiografia, essas são algumas questões que se apresentam. E aí a gente fala assim, mas essas narrativas pessoais, será que elas ressoariam assim tão longe? E a resposta positiva para isso vem quando olhamos para a própria história da educação matemática, né? Quando a gente olha, por exemplo, para as revistas de ensino, que transitavam no Brasil, era do Sul, mas transitavam no país todo, nas décadas de 50, de 60, eles tinham um espaço, privilegiavam um espaço para falas de professores. E isso porque eles reconheciam que as falas de professores eram legitimadas por outros professores, que se identificavam em termos de lugar de fala, né? Vamos trazer um pouquinho da Jamila Ribeiro, né? Se identificavam. Então tem um peso a narrativa do professor. E tinha tanto peso que essas narrativas foram usadas por essa revista, inclusive para gerar uma ação política muito forte, cujas consequências a gente sofre até hoje, né? Como a desprofissionalização da docência. Então, em uma dessas revistas, especificamente nessa edição de setembro de 58, tem a fala, o depoimento de uma professora primária, e ela dizia o seguinte: Senhor, quero ser para os meus gárrulos discípulos como o pelicano para os seus filhinhos. Amor de pelicano é também esse amor pedagógico da professora pelos seus alunos, tão grande e tão puro, que não visa a correspondência afetiva nem a compensação material. Né? Nem a compensação material. Porque é dom, porque é vocação, eu não posso exigir que eu ganhe muito bem, porque eu estou fazendo isso por dom, isso não é uma profissão. Olha como o poder das narrativas docentes, né, é tão grande e pode ser tão manipulado por alguns, né, desses mecanismos de gerenciamento da docência no Brasil, de políticas de formação de professores, de atuação de professores no Brasil, a ponto de criar esse movimento, né, não só com essa narrativa, com várias outras, de criar um movimento de desprofissionalização da docência, né? E é um movimento tão grande, né, que incorre em tantas críticas, tantos fatores de desvalorização, que não é tão, né, nos últimos anos, a gente não é segredo para ninguém, que a gente começou a entrar numa campanha, porque as pessoas estavam se recusando a ser professores. É claro, né, uma profissão que é desvalorizada, que recentemente, né, tem sido agredida, no sentido de dizer que somos todos formadores de mentes, de ideologias de gênero, conceitos que nem existem, mas que tudo bem, né? As coisas vão alimentando essa narrativa em relação à docência, e não é tão recente isso. Se a gente observar, né,
o PIBID, outros projetos vêm para tentar resgatar essas pessoas, essa valorização para a docência. A música que abriu a minha fala aqui hoje, né? Todo bom começo tem um bom professor, faz parte, que foi para a mídia, inclusive de canais abertos, né, como a Rede Globo, faz parte de toda uma movimentação na tentativa de resgate das pessoas para o magistério. Não da profissionalização do magistério, mas da valorização desses profissionais para que a categoria não fosse esvaziada, né? Então, ela foi tão desprofissionalizada a ponto de que chega num momento que fala assim, não dá para profissionalizar porque isso exige investimento e tudo mais, mas a gente precisa resgatar essas pessoas, e aí várias campanhas super importantes. O PIBID foi uma iniciativa super importante, mas é importante também que a gente reconheça a quais movimentos essas políticas estão atreladas, né? Então, sim, quando trabalhamos com narrativas pessoais, as nossas narrativas, elas estão sempre articuladas a discursos históricos, e é preciso que a gente se perceba dentro desses discursos para entender a qual discursos os nossos discursos, as nossas narrativas têm se alinhado, né? Por que isso? Porque acho que o nosso ambiente de trabalho ele é o mais perigoso em termos de colonialidade, né? Porque ele é um ambiente no qual a gente se coloca presente em toda a nossa vida escolar, como alunos. A gente passa uma vida dentro da escola, e aí a gente vai para a universidade, e aí a gente se forma, e a gente volta para esse mesmo ambiente para trabalhar agora como professores. É diferente, né? Por exemplo, o arquiteto passa a vida na escola, e quando ele se forma, ele vai atuar em outro ambiente. O engenheiro, o médico. E aí, quando a gente faz esse exercício de voltar para o mesmo lugar, a gente tem uma dificuldade extra, que é o perigo de não conhecer esse lugar como um lugar de trabalho, mas um perigo de reconhecer esse ambiente, de reconhecer os alunos, as discussões, as dinâmicas. E quando a gente reconhece dentro dessa normalidade, desse processo de naturalização, a gente se distancia da produção de conhecimentos, porque a produção de conhecimentos ela vem com uma necessária ação de estranhamento. É preciso estranhar a escola para que a gente possa conhecer a escola agora como profissionais. Então, esse poder ativo, ele opera em vários segmentos, né? Quando a gente está dentro da sala de aula, se eu quisesse falar das minhas práticas, por exemplo, o que teríamos a dizer sobre o modo como organizamos a nossa sala de aula, sobre o modo como a gente mobiliza, por exemplo, os livros didáticos de matemática dentro da sala de aula. Assim, mas o livro didático é um material técnico, que tem lá os principais conceitos, umas sugestões de exercício. Nenhum material que gera muito dinheiro em termos de financiamento, de produção, de venda, nenhum material, ele é técnico no sentido de neutro, né? Todos esses materiais, eles carregam discursos históricos, e é preciso que a gente identifique esses discursos para saber se a gente vai ou não decidir, se a gente vai ou não se alinhar com eles, né? Por exemplo, eu posso olhar para alguns livros, eu trouxe alguns exemplos dos primeiros anos, tá? De alfabetização fundamental. Por exemplo, eu instituo uma noção matemática que é de paridade, né? E aí eu até discuto, falo, olha, se a gente agrupar uma quantidade de 2 em 2 e não sobrar nada, então essa quantidade é par, mas se sobrar 1, eu vou chamar de ímpar. E aí começa a trabalhar com a ideia de dedos, né? Quantos pares de dedos, para ver quem ganhou, e de repente esse e outros livros que vão trazer a noção de par depois, já no ensino médio, nos anos finais do fundamental e no médio, já normalizado como sendo essa noção, né, que os pares vão virando casais, né? Quantos pares de alunos podem ser formados? E aí a resposta do livro didático, a resposta sugerida, não considera pares de alunos, no sentido de pegar todos os alunos e organizar 2 a 2. Vejam que a própria imagem já separa por gênero esses alunos. E a resposta certa, ela é sinalizada em função da montagem de casais heterossexuais, por exemplo.
Então, esse discurso dos livros didáticos não é um discurso neutro, essa não é uma abordagem técnica, né? Quando eu sinalizo a resposta para par como sendo casal heterossexual, existe aí uma política heteronormativa envolvida, que eu posso ou não querer me comprometer, discutir com os meus alunos, mas ela já está na minha aula, ela já ocupa a minha prática docente, tá certo? Então, quando essa noção de par vai se transformando nos livros didáticos para não trabalhar um conceito matemático, porque esse conceito se perde quando eu instituo a noção de casal, né? De repente, sobram duas meninas, em termos de quantia, formaria um par. Mas como eu considerei casal, não formam pares. E aí, como é que eu discuto? Porque esse número não é ímpar, né? Eu vou gerando problemas matemáticos em nome de instituir uma política que é heteronormativa, em usar conceitos matemáticos para gerar outros conceitos que não têm nada a ver com matemática, né? Quando a gente traz, por exemplo, a ideia de formação de grupos com as crianças, né, de separar, como é que eu posso reorganizar esse grupo? E aí as primeiras sugestões sempre vêm em relação a gênero, vamos separar, e é sempre esse movimento, né, de separar meninos e meninas, quando a gente teria outras possibilidades, às vezes exploradas pelo próprio livro, né? E aí, eu posso organizar pelas iniciais dos nomes, por quem está com boné ou sem, para quem usa óculos, quem não usa, eu tenho vários outros modos de fazer isso, que não aquele que alimenta o binarismo homem e mulher na nossa sociedade, né? Quando eu trabalho com livros didáticos que abordam noções de família o tempo todo, e eu olho para todo o livro e todas as representações de família são do tipo heteronormativa, né? É um homem, um avô, com uma mulher, a avó, que tem um filho, que tem o outro homem e mulher, que se juntam, homens e mulheres. Eu tenho só uma representação de família. Aí eu falo assim, isso é problemático? Assim, essa família não existe? Existe, claro que existe. Mas o livro didático, muitas vezes, é o único livro que chega na casa de inúmeras famílias no Brasil, que não tem dinheiro ou acesso a qualquer outro tipo de material escrito. E aí esse único livro que é promovido, né, pelo governo para que chegue até a sua casa, exclui a sua possibilidade de existência. Não traz ali a possibilidade da sua família, que é diferente dessa, se colocar no mundo. E isso é muito forte, né? Essa insistência nesse discurso é muito forte. E ele tem sido operado, por exemplo, nas nossas aulas de matemática, quando a gente não se compromete em problematizar o material didático que recebe, por exemplo. Ou que era tão natural que a gente olhou para isso e nunca interrogamos o livro didático nessa natureza, né? Com questões dessa natureza. Eu acho que isso sinaliza para a gente a importância de pensar sobre essas coisas. Às vezes, a gente faz isso conversando com um amigo, ou de tanto trabalhar com um livro, você começa a pensar melhor sobre ele. Às vezes são os alunos que nos chamam a atenção. Como, por exemplo, aqui, eu trouxe uma professora que dá entrevista para o Júlio César Gomes de Oliveira, e aí ela está dizendo do trabalho com livro didático e tal, e aí, num certo momento, ela fala assim, eu apresentei para a turma um probleminha assim, se você tem 12 moças e 8 rapazes, quantos casais são possíveis? E aí ela estava trabalhando, né, noções de combinação nesse momento e tudo mais. E aí a aluna, ela fala assim, daí uma aluna da sala levantou a mão e falou, olha, professora, se eu tivesse aí nesse grupo, teriam mais possibilidades. Então daí eu parei e pensei, sabe o que é mesmo? Tem algumas questões que não são trabalhadas nos livros didáticos e dados nos livros e dados atuais, né? Não tem também porque o livro vai ser atualizado depois, eu não sei quantos anos leva para ser atualizado um livro, né? Mas é isso, quando a resposta do livro, a resposta correta é indicada somente se eu formar casais heteronormativos, eu crio uma política de leitura do mundo, porque matemática também é isso, né? Ensinar modos de ler o mundo. E eu crio uma leitura que exclui, que silencia outras possibilidades de existência. Né? Quando essa aluna diz, se eu tivesse nesse grupo, teriam outras possibilidades, porque eu poderia ser casado com uma menina ou com um menino, a resposta seria diferente, ela chama a atenção dessa professora para essa problemática, né? Para realmente, olha, existem outras possibilidades de resposta que não estão ligadas a essa sinalizada pelo livro.
né? Porque essa sinalizada pelo livro, ela inclusive limita o conceito matemático, e a gente tem permitido isso em favor de políticas como essa, que são reconhecidas, por exemplo, nesse caso que eu trouxe para vocês, como políticas heteronormativas, né? O que produzimos, né, quando trabalhamos com a ideia de maneiras de lidar, por exemplo, em vez de erros? Quando eu não trato os equívocos matemáticos dos meus alunos em sala como erros, mas como um modo de lidar com isso, né? Quando eu olho para conhecimento, não só como a enunciação, mas como esse par ordenado da enunciação mais uma justificação, né, um modo de justificar aquilo que foi enunciado, como sugere o Rômulo Campos Lins, né? Quando eu olho para isso e tento entender qual é a lógica, qual foi o problema que esse aluno resolveu, que muitas vezes não foi o problema proposto, e por isso o encaminhamento dele foi, numa primeira leitura, equivocado. Quando eu tento olhar para esse modo de lidar do aluno com o problema, por que é que ele encaminha do jeito que ele encaminhou, eu tenho mais informações para atuar, para intervir junto a esse aluno. Mas ele precisa ter espaço em sala de aula para discutir comigo esse modo de ver aquele problema, esse modo de resolver. E a gente não consegue espaços de debate se a gente trabalha sempre a ideia do erro como punição, né? Porque daí a gente inibe o aluno, não quer ser sinalizado na frente dos colegas que ele errou, que ele não conseguiu, que não foi suficiente, né? Que foi insatisfatório. Ele inibe a participação na sala, ele reforça a noção de autoridade frente à qual se cala, porque às vezes a gente alimenta essa ideia do silêncio como sinônimo de respeito, né? Então, que tipo de autobiografias nós produziríamos se fôssemos olhar para esse nosso modo de lidar com os erros dos nossos alunos, por exemplo? Se eu chamo de erro, se eu não chamo, se eu tenho espaço de fala, se eu silencio o aluno, julgando que isso é sinônimo de respeito comigo, ou se não, se eu entendo a importância da fala dos alunos em sala de aula, né? Que tipo de narrativa eu produziria se eu olhasse para essa dinâmica que se cria e que é política, porque tudo é político, porque a política, basicamente, é o que se dá na relação com o outro, e nós não estamos isolados em nenhum momento da nossa vida, né? Então, o modo como a gente se relaciona conosco e com o outro é político, não é partidário, não é de governo, é político, né? Eu também poderia pensar em narrativas em relação ao que produzimos em sala, pelo modo como entendemos comunicação. Se eu entendo que eu falo A, e como está em português, e você ouve A, né, você tem essa possibilidade, você vai entender A, então existe uma mensagem que é emitida e um interlocutor que recebe essa mensagem, que é a leitura clássica da ideia de comunicação. A organização da sala de aula, ela acontece de um certo modo. Se eu penso, né, como o próprio Rômulo Campos Lins, que a comunicação ela nem sempre é efetiva, na verdade é uma sensação psicológica que existe, né, de que a gente se entende, porque eu não falo direcionado para vocês, eu falo para uma ideia que eu crio de quem está na minha frente. E vocês também escutam e legitimam ou não o que estão ouvindo de mim a partir da ideia que constroem sobre o que eu sou. E aí o Rômulo diz, olha, existe então uma diferença entre o ser biológico que está na sua frente e esse ser cognitivo para o qual você se direciona todas as vezes. É possível que isso se aproxime, talvez, dado a maior convivência que temos, né? Temos mais elementos para construir esse ser cognitivo, mas isso nunca coincide. E aí ele provoca, né? A gente, no fim das contas, é só uma sensação psicológica mesmo, porque a nossa tendência é divergir. Não é sempre concordar, pensar, falar, se entender, né? E aí o Rômulo sugere isso, ele fala, se não fosse divergir, né, se a gente sempre fosse já para o mesmo entendimento, né, para as coisas fluindo, para a comunicação fluente o tempo todo, nós não precisaríamos de tantas instituições reguladoras na nossa sociedade, né? Presídios, igrejas, manicômios, escolas. A gente tem muitas instituições reguladoras de comportamento, do que pode ou não fazer, e da sinalização das punições que acontecerão caso não faça. Existe uma lei, se você não cumprir, você vai ser privado da convivência social. Existe um padrão de normalidade que alguém ditou, que é este, se você fugir, você vai ser privado da convivência social, né? Você vai para o manicômio.
Existe um padrão moral que, se você fugir, você pode ir para o inferno. Existe um modo de se colocar, um modo de educar seu corpo para estar, um modo de produzir, de falar, de escrever português, um modo de pensar matematicamente, por esses algoritmos, não por aqueles, que te diz como você vai ser incluído no mercado de trabalho ou nesse ambiente de produção de conhecimento. Se você não for, você reprova, você está fora, você vai ser excluído. Então, a gente é estruturado por instituições de regulação, né, de comportamento, porque a nossa tendência é divergir, né? Mas se considerarmos em sala de aula, por exemplo, então, dentro dessa perspectiva, faz mais sentido que estimulemos trabalhos em grupos, porque essas crianças, adolescentes, jovens, a convivência entre eles é muito maior. Então, a possibilidade dessa aproximação entre ser biológico e ser cognitivo ser maior do que a minha com eles, né, com todos esses alunos em sala, essa possibilidade deles se entenderem melhor entre eles do que com um professor que está ali algumas horas na semana é maior, né? E isso justificaria, por exemplo, a organização de um trabalho mais numa perspectiva coletiva. Então, o próprio modo como cada um de nós entende comunicação afeta, atravessa o modo como trabalhamos como docentes de matemática, né? E essa é uma possibilidade de narração, de narrativa, de tentar olhar para isso, que ideia de comunicação acaba sendo operada por mim na sala de aula, no modo como eu implemento as minhas aulas. Que tipo de narrativa poderíamos produzir se, de repente, eu fizer algumas alterações em sala de aula e tentar entender que movimentações essas alterações disparam? Por exemplo, se eu for trabalhar com polígonos desse modo, né, eu vou dizer assim, olha, os polígonos, vou trazer, os polígonos são linhas fechadas, eu trago a definição. Eventualmente, vou trazer exemplos e, na sequência, exercícios, que é o esquema padrão dos livros didáticos, né? Assim, se eu fizer uma alteração, aparentemente, quase ingênua, nesse modo de apresentar, como que as operações que decorrem dali, as movimentações que operam na sala de aula, elas se alteram também pequenas, como a alteração que eu fiz, ou elas ressoam de um modo bem mais profundo? Por exemplo, em vez de apresentar a definição de polígonos, colocar exemplos, exercícios, eu colocar uma atividade como essa. Isso é um polígono, isso não é um polígono. Isso é um polígono, isso não é um polígono, isso não é, isso é. Coloco vários exemplos. E no final eu falo assim, o que é um polígono? Quando eu faço uma alteração pequena como essa em sala de aula, né, o que pode acontecer? Né? Quais as possibilidades de movimentação, de produção de conhecimento que pode acontecer dentro da sala de aula? Quando nos colocamos a narrar esse tipo de movimentação, né, as alterações de práticas, as diferenças nos tipos de produção, de engajamento dos alunos, porque a gente tem em sala de aula diversos alunos, cada um que aprende de um jeito, né, do seu jeito, no seu tempo, e a ideia é pensar assim, se eu fizer essas alterações pequenas, que tipo de movimentações acontecem em sala? São também movimentações cuja diferença é pequena, né, ou não, são significativas? Essa é uma possibilidade de narrativa, né? E aí não narrativa no sentido de dizer o que aconteceu, mas no sentido mesmo da política de narratividade, ou seja, da construção narrativa de uma ideia de sala de aula, da produção de uma ideia, narrativamente, de uma ideia sobre mim, sobre a minha prática, sobre as minhas reflexões, sobre o meu modo de lidar com os alunos. Uma política de narratividade, ela produz uma verdade no sentido ético, na relação com a escrita, né? Esse próprio modo de me colocar no mundo, nessa estética específica, traz já uma política de narratividade também, no sentido de reverberar na academia e dizer, há outras estéticas de texto que vocês têm que passar a considerar. Porque essa única, impessoal, narrativa, em terceira pessoa do singular, ela exclui modos de se colocar no mundo. Ela silencia narrativas em primeira pessoa, nas quais eu consigo me colocar, me construir no mundo discursivamente, narrativamente, né?
O Albuquerque Júnior, ele chama atenção para isso, dizendo assim, o homem que se conta, né, que se narra, é o mesmo homem que vive, né? Mesmo quando narra não é o mesmo homem que vive, mesmo quando narra a sua própria narrativa. Quando faz memória ou autobiografia, o sujeito narrador não coincide com o sujeito narrado. O sujeito da narrativa não é o personagem contado, porque o sujeito da narrativa é um sujeito em estado de vida, em carne e osso. É um sujeito em que corre sangue nas veias. Já o sujeito narrado, esse que produzimos nas autobiografias, é um sujeito em estado de palavra. É feito de papel, é um sujeito em que corre tintas nas veias. Então, não é que eu vou criar uma representação de mim, que é uma reverberação de mim, é um próprio pensar, sentir sobre mim. E isso produz discursivamente não só uma outra possibilidade de existência para mim, como discursivamente produz modos de estar no mundo, de me relacionar com os alunos, por exemplo, práticas escolares, tem a possibilidade de produzir diferentes coisas, né? Então, acho que a importância das autobiografias nesse movimento que temos, né, decolonial, de tentar pensar diferente do que se pensa, fugir desse único modo que temos de categorizar o mundo, de classificar as coisas, as pessoas, os grupos, está vinculado a isso, é uma importância decolonial. Então, olhar o outro pelo outro, e não como outro eu, como uma projeção de mim, né? E aí ser compreendido pelas suas próprias questões, e não pelas questões dos outros. Eu trouxe aqui alguns exemplos de questões que são questões para mim, mas que não necessariamente têm a ver com as questões, com o que é questão para vocês. Né? E eu acho que essa é a principal potência das autobiografias, que é cada um produzindo sobre si mesmo, né? E não respondendo a um questionário de entrevista feito por um pesquisador, que é o que, por exemplo, acontece com os interlocutores que nós temos em história oral, né? Muitas vezes. Por mais que pensemos com muito cuidado nesses roteiros, em colocar questões amplas, acaba que há ali um roteiro a ser seguido, né? Então, qual é a ideia? E aí eu trouxe o Oliveira de Castro, né? Ele sinaliza o seguinte: nós vamos ver como os índios resolvem os nossos problemas, né, de relação com a natureza. E ficamos decepcionados quando vemos que os índios, primeiro, têm outros problemas, e segundo, não resolvem os nossos. Portanto, só nos cabe saber quais são os problemas deles e como a relação dos problemas deles com os nossos, né, pode nos tirar dos nossos próprios impasses que não são os deles. Eu acho que a autobiografia da docência, dos professores em atuação, tem essa potencialidade de trazer para a discussão os problemas, as coisas que são problemáticas para nós, como professores de matemática. As coisas que nos atravessam dentro da nossa sala de aula, na relação com os nossos alunos, com a matemática, com o livro didático que a minha escola adotou, com a ideia de comunicação que eu consigo praticar em sala, com todos os atravessamentos culturais que aparecem dentro de uma simples aula de matemática, né? E a possibilidade da autobiografia é de trazer para o mundo, para esse contexto mais amplo, essas questões que são de cada um de nós, né? Na esperança de que as outras pessoas possam, ao entender as nossas questões, como professores de matemática, pensar sobre as suas próprias questões de vida, de pesquisa, tá certo? Sem que a gente esteja sempre naquela posição de responder aos questionados, às questões que são do outro, né? Há que criar espaço, acho que a autobiografia é isso, um espaço de fazer reverberar as nossas próprias questões, as nossas próprias vozes. Então, decolonizar a educação matemática nessa direção passaria pela essa promoção de diferenças, essa multiplicidade de histórias, ter várias autobiografias docentes dizendo, olha, não dá para falar sempre numa categoria genérica professor ou professor de matemática. Somos diferentes, trabalhamos em condições diferentes, dentro de contextos culturais, sociais diferentes, e é preciso que essa diferença reverbere, né? Que a gente faça ecoar novos modos de interrogar o mundo e a sala de aula de matemática, que a gente explicite lugares de fala diferentes, né? Que articulem classes, gêneros, raças, que a gente desconstrua binarismos que estruturam o sistema de ensino, por exemplo, como o certo e errado, o desenvolvido e o selvagem, o abstrato e o concreto. Essa do abstrato, por exemplo, a gente vai retirando o corpo do ensino da matemática.
A gente aprendeu com essa cultura europeia a dizer que para se desenvolver matematicamente é necessário abstração, e a abstração requer a anulação do corpo. Chega num certo ano, a gente diz para o aluno, não pode mais contar no dedo, não pode mais usar esse concreto, usar seu próprio corpo para produzir conhecimento matemático, porque isso não é sinônimo de desenvolvimento. Quando, na verdade, todo esse discurso é produzido através dessa política colonial e a gente acaba reproduzindo, né? Pluralizando as nossas referências, né? Trazer autores que falem de lugares diferentes, de culturas diferentes, né? Se são indígenas, se são das mulheres negras, da cultura das mulheres trans, que a gente tenha referências artísticas, de músicas, literárias, muito diferentes, para que sempre, né, nos coloquem em xeque no nosso próprio modo de ver o mundo, de estar no mundo, de sentir o mundo. E é isso, uma possibilidade que eu coloquei aqui para vocês, de conhecer narrativas de outros professores, é, por exemplo, o Emera, é um site criado pelo Fábio Donizete de Oliveira, dentro do grupo de História Oral e Educação Matemática, e há dezenas de entrevistas que foram realizadas com professores disponibilizadas nesse filtro, né, chamado Emera. Então, o primeiro item aqui é um artigo do Fábio explicando como manusear esse recurso de busca, né, e o segundo é o site do próprio Emera, onde as narrativas estão disponibilizadas. E uma possibilidade de compartilharmos as nossas próprias narrativas, as nossas próprias autobiografias, é, por exemplo, o Encontro Nacional de Educação Matemática, em que há espaços para divulgação e participação de professores, como práticas, para falar de práticas escolares, por exemplo. O site da SBM está aí, e lá vocês vão encontrar não só esse, mas outros eventos em que é possível, né? O próprio Dailton comentou no início, né, que o primeiro NOPEM da Unimat está com mais de 2 mil inscritos e 70% dos participantes são professores do ensino básico. Olha que maravilha isso, né? Olha que possibilidade política de ocupação desses espaços de produção de conhecimento, de disseminação de conhecimento, para se colocar, né, para fazer as nossas vozes ressoarem, não na direção de constituição de uma identidade, de um modo de normalizar existências, mas num modo de produzir diferenças, né? E ao garantir esse nosso igual direito de sermos diferentes, que a gente tenha práticas menos exclusivas, né? Que a gente possa pensar inclusivamente. É isso, muito obrigada por algumas referências. Muito bem, Luzia, e eu estou acompanhando o chat aqui, eu acho assim, pergunta específica a gente não tem nenhuma, mas o que a gente percebe no chat é agradecimento por essa aula, esse tirar a terra dos pés da gente, tipo assim, colocar algumas interrogações e nessa perspectiva de reconstruir, mas para reconstruir tem que desmanchar algumas coisas que estão prontas, cristalizadas. E aí, dando uma viajada rapidamente, de Santa Catarina, Amazonas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul está presente aí ao lado, mas as pessoas estão aqui colocando os agradecimentos, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, o Brasil, estou acompanhando pelo menos por algumas principais mensagens, alguns colegas agradecendo essas instigações, como, por exemplo, o Ed Wagner, que não sei se está aí, se está aqui, o Ed Wagner é um cara do mundo. Um abraço, saudade. Com vários colegas colocando seus depoimentos aí, seus questionamentos, e tudo isso parece que a tua fala vai sendo traduzida na angústia das pessoas, vão se sentindo representada por a tua fala, e me parece no depoimento aqui, a tua fala vai sendo porta-voz de várias angústias que a gente passa no momento. E aí eu estou olhando aqui no que você coloca do perigo instalado, quando você reconhece, e esse momento agora parece que a gente tem um grande perigo pela frente. A gente já sabe dar aula, já sabe ensinar, já sabe aprender, e a pandemia desmancha tudo isso.
Então, eu queria que você falasse todo esse momento, desse perigo iminente que está na nossa frente agora. Muitos nós estamos embebidos dele. E tudo que a gente já sabia, a formação a gente já dava conta, parece que não dá mais. E se a gente for nessa perspectiva só simplesmente reconhecer, eu já sei fazer, já sei o que vai dar, eu gostaria que você pontuasse melhor esse grande perigo iminente que está na nossa frente, que é a nossa formação, igual você falou, a gente se forma e vai para o loco de que a gente já está muito familiar. E esse perigo de não saber estranhar, que é mais conveniente familiarizar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais essa questão dessa perspicácia do não estranhamento e esse reconhecimento nesse momento, principalmente nós vivenciamos agora. É isso, né? A gente, para ver a produção de conhecimento, tem que haver uma agressão. Não é física, não é de violência, não é esse tipo de violência. A gente aprende, menino, não é disso. Mas o pensamento, o conhecimento, a produção de conhecimento, ele é uma violação do pensamento. Então, ele geralmente não é confortável, ele provoca um incômodo, né? A produção de conhecimento provoca um incômodo. Essa noção de estranhamento tem a ver com isso, né? É gerar um incômodo que me faz me movimentar. Porque para produzir a produção de conhecimento exige da gente um movimento. E a gente não se movimenta se a gente está numa posição de conforto. E a gente, nem quando a gente está desconfortável, a gente não se movimenta porque somos nobres e entendemos a importância de estarmos desconfortáveis para aprender. Não, a gente se movimenta na direção de tentar nos sentir confortáveis novamente. E o ponto principal, né, da produção de conhecimento não está nesse lugar que a gente ocupava antes ou nesse lugar que a gente vai ocupar depois. Está nesse caminho, nesse deslocamento que temos que produzir para voltar a nos sentir seguros, cômodos, né, novamente. Então, esse movimento, que é o movimento de nos deslocar, é que pode ser reconhecido como essa produção de conhecimento. Então, o que a pandemia, claro, que é um momento muito trágico, né? Mais de 166 mil vidas só no Brasil perdidas, discursos, né, que normalizam a ideia de falar de uma economia antes de falar em vida, que deveriam produzir mais estranhamentos do que tem produzido, inclusive, né? Tudo isso, né? É muito sério, muito triste. Mas existe um fator aí que é preciso que a gente aproveite, né, da pandemia, que é, primeiro, esse deslocamento, esse incômodo que ela fez em todas as nossas vidas, né, em relação à didática, à organização, a pensar a escola. Acredito que vocês concordarão comigo, né? A gente tem uma tendência a achar que é impossível pensar outro modelo de escola que não o modelo com que vemos trabalhando, e é um modelo muito recente, né? Existem comunidades indígenas que organizam todo esse processo educacional, daí não pode falar disso, né, muito melhor que eu, de um modo outro, né, numa outra perspectiva de educação. O próprio Ailton Krenak, ele fala, se você quiser chamar isso que vocês fazem na escola de educação, tudo bem, mas eu chamo de domesticação, eu não reconheço mesmo um processo de educação. E agora a gente teve que pensar em outras possibilidades de escola, outras possibilidades de organização de aula, e isso nos movimenta, né? Isso nos enraivece, isso, né, dá raiva, porque eu não consigo, eu tenho que aprender um ambiente novo, que eu nunca usei, que eu não sabia, e como é que eu insiro fórmula matemática no PowerPoint, ou como é que eu uso software específico agora para trabalhar com o meu aluno. Isso incomoda, irrita, né, produz afeto. E é nessa produção de afeto que está a potência disso tudo, né? Claro que seria muito mais importante que a gente prestasse atenção nas coisas que são simples, talvez menores, mais sutis diariamente, que tem potência de nos deslocar. Que a gente não precise sempre de uma pandemia como essa, tão séria, tão grave, para nos chacoalhar, né? E aí chega a ser triste que a gente escute, por exemplo, pessoas ou governantes de outros lugares falando na ideia de uma normalização, né? Não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Se as coisas voltarem ao normal, e o normal como referência ao que era antes, a gente
a gente simplesmente não aprendeu nada com tudo isso, né? A gente está jogando fora a possibilidade a potência da gente poder viver esse mundo de um outro jeito, inclusive nos produzir no mundo de um outro jeito, menos extrativista, né? Que a gente consiga pensar outros modos de existir como professores, que a gente entenda que meu aluno não vai morrer e eu não vou acabar com o ensino se eu não der prova 1, prova 2, prova 3, prova 4 do jeito que eu dava, com vigilância, para ver se esse aluno não vai consultar, não vai... O mundo não vai acabar se as coisas não forem assim, do modo como vinham sendo, né? Eu acho que isso coloca em xeque muitas das nossas ações, porque as nossas ações são sempre pautadas na impossibilidade de pensar um outro modo de ensinar, um outro modo de pensar a escola. Eu trabalho com práticas de ensino aqui na Federal, e toda vez que eu coloco alguns exercícios para entrar nesse estranhamento do espaço escolar, todas as questões que vêm são assim, mas se eu trabalhar com essa escola aí diferenciada, esse modelo outro que você está colocando aí, como é que o meu aluno vai passar no vestibular? Como é que ele vai passar no concurso público? Porque são essas as amarras sociais que se criam para manter a ideia de escola como ela está, né? Para nos enganar dizendo não é possível pensar um outro modo de educação, um outro espaço para produzir educação matemática. E a gente normaliza essas coisas. E é porque normalizamos que a gente não estranha, e é porque não estranhamos que a gente não consegue produzir conhecimento nessa direção, né? Porque algumas pessoas conseguem, né? A gente tem iniciativas de escola aqui no Brasil, inclusive muito interessantes, inspiradas no projeto da Escola da Ponte, em diferentes estados, iniciativas muito potentes, né? Existe um documentário chamado Quando Sinto Que Já Sei, e nesse documentário eles trazem diferentes experiências de escola, organizações de escola, de ensino, enfim, eu acho que é isso. Não estou te ouvindo. É o sistema, né? Eu queria agradecer essa brilhante troca dessa palestra, dessa conversa, que nos traz algo muito pontual, mas que realmente é algo a se pensar não só da sala de aula, esse momento de ação. A gente, essa conversa, se fosse levar, a gente ficaria amanhã, à tarde, porque tem muita coisa, e cada coisa a gente quer esmiuçar um pouco, mas, assim, essa ideia de que devemos olhar o outro pelo outro e não olhar o outro pelo eu acho que isso é que a gente tem que fazer isso na prática, na nossa atitude. Parece que é mais cômodo olhar o outro por mim, não ele pelo outro. E esse deslocamento não acontece. Então, acho que essas questões ficam no ar para a gente, acho que acho que é a tônica e o objetivo de uma mesa como esta, de deixar algumas interrogações, né? E aí, em nome da organização, eu queria agradecer muitíssimo a tua disponibilidade de estar aqui conosco esta manhã. Eu sei que a tua agenda não é tão simples, e também já te avisar que essa não é a última dos convites que você estará em Mato Grosso, mesmo virtualmente. Luzia, eu voltaria a falar para você, e a gente deixa aqui já a gratidão por tudo, e você fica à vontade para você fazer seus agradecimentos, suas considerações. Eu agradeço, gente, agradeço imensamente a possibilidade, estou vendo alguns comentários aparecendo aqui, vou ler todos com calma agora, abrir uma tela à parte para eu poder acompanhar depois. Agradeço, né, a possibilidade de a gente estar junto, ainda que desse modo, né, nos colocando, pensando juntos, né, ainda que a gente não tenha tanto essa possibilidade de interlocução nesses espaços por conta do tempo, da organização que isso requer, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente segue pensando uns nos outros, né? Vocês nas coisas que foram pautadas aqui, eu nos comentários que vou ler daqui a pouco com calma, todos eles. Eu agradeço, acho que é isso, a gente tem que criar sempre espaços, possibilidades de fala, né? Para que a gente faça ressoar o maior número possível de vozes, todos nós, né? Para que a gente torne muito, mas muito difícil o trabalho daqueles que ficam tentando reduzir a categoria docente a um estereótipo,
né, com interesses políticos, notadamente, que a gente sempre esteja nessa vertente, né, nesse direcionamento, como a ideia de quem direciona, de quem sinaliza para a multiplicidade, né, multiplicidade de existências, de modo de estar no mundo, de produzir mundos. Eu acho que é isso que a gente precisa, se cercar de diferença o tempo todo, para que a gente sempre se interrogue, né, sobre a quais discursos historicamente eu tenho me vinculado, a quais eu não quero me vincular, que a gente olhe sempre para nós mesmos antes de olhar para os outros, tentando reconhecer em quais ações eu posso estar sendo racista, sexista, fascista, inclusive, né, para que a gente possa mudar, né, não voltar ao que era antes, mas criar um modo de vida mais harmônico com o nosso planeta, inclusive, para que a gente possa ter outras experiências de vida, né, de existência. Muito obrigada. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, bom professor. No bisturi da cirurgia, Bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, Bom professor. cada nova ideia, Tem um professor. no que se aprende, o que se ensina. Professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor.